Olá, povo de Deus, aqui é Marcelo Ribeiro de Brasília, Distrito Federal. Ouçam agora uma palavra abençoada do pastor Fernando Alves, o pastor das multidões. Dá-lhe de cano de ferro, pastor. Com alegria eu convido os meus amados irmãos para abrir comigo a Bíblia Sagrada no livro de João, capítulo 18. E eu quero ler apenas os versículos de número 10 e 11 que diz: Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Queridos, esse texto da Bíblia Sagrada, ele traz uma história que fala quando Jesus é preso. Esse texto diz que, tendo terminado de orar Jesus, ele saiu com seus discípulos, ele atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival. A palavra de Deus nos revela que Jesus, quando caminhando com os discípulos, ele, com muita prudência, porque Jesus sempre teve prudência, a Bíblia Sagrada diz que quando ele atravessou o vale de Cedron, do outro lado, aí havia um olival. Ô pastor, o que é um olival? É um espaço, meu filho, cheio de oliveira, né? Aonde é uma área aonde as oliveiras, tinha as oliveiras. E Jesus, ele foi para lá, aonde o povo era um campo plantado de oliveiras. Jesus foi para lá. A Bíblia Sagrada diz, onde ele entrou com os discípulos, a Bíblia também revela que Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunia ali. Ele se reunia ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas, enviado pelo chefe dos sacerdotes e fariseus, levando tocha, lanternas e armas. A Bíblia Sagrada diz que ele conhecia o olival. Ele sabia, ele conhecia. Ele foi para o olival e aí ele levou consigo um destacamento de soldados. O que me chama a atenção é que ele também levou alguns guardas enviados pelo chefe dos sacerdotes. Aí ele levou os fariseus, levou tocha,
levou lanterna. Observe comigo que ele com os fariseus, ele sabia que tinha que levar a tocha, a lanterna. Se o fogo apagasse, ele usava lanterna. É a Bíblia que revela. E também ele levou armas. Ele sabia que Jesus estava ali. Ele sabia que Jesus estava no olival. E ele conhecia. O que me chama a atenção é que ele leva também os fariseus. Fariseu é relativo a um membro de um grupo religioso judaico. A Bíblia diz que vivia na estrita observância das escrituras religiosas, da tradição oral. A Bíblia diz que o grupo foi acusado de formalista, hipócritas e também pelos evangelhos. Fariseu é aquele que segue de maneira formalista uma religião, tem ou não tem? Pastor, calma aí, tô calmo. Então, amados, a Bíblia Sagrada traz a revelação que estes fariseus, aqueles que seguem de maneira formalista uma religião, todos os tais, são fariseus. Tem ou não tem? Fariseu que segue de maneira formalista uma religião. Meu Deus. Então os fariseus foram também. Levaram lanternas, levaram fariseus, levaram tochas, levaram armas. Jesus, sabendo de tudo que lhe ia acontecer, saiu-lhe, perguntou: o que vocês estão procurando? Jesus perguntou para eles: o que vocês estão procurando? Está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Está em João capítulo 18, versículo de número 4, diz que Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e perguntou: a quem vocês estão procurando? Vocês estão procurando quem? Jesus de Nazaré? Responderam eles. E aí Jesus disse: sou eu. Disse Jesus: sou eu. E Judas o traidor estavam com eles quando Jesus disse: sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. Está na Bíblia, capítulo 18, versículo 6. Quando Jesus disse: sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Novamente ele perguntou: a quem procuram? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. Respondeu Jesus: já disse a vocês que sou eu. Eita, como ele é tremendo. Eu já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. A Bíblia diz que isso tudo aconteceu para se cumprisse as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Observe, queridos, que para esta palavra se cumprir, muitas coisas acontecem. Por quê, pastor? Porque esta palavra, ela não pode negar-se a si mesma. Essa palavra é a palavra, irmão.
A palavra, ela se cumpre. Foi por isso que ele aceitou. Porque a palavra, ela não cai por terra. Homens caem por terra, palavras de homens aqui na terra caem por terra. Promessas feitas caem por terra. Mas a palavra de Deus, ela nunca caiu por terra. Ela é sempre a palavra, ela sempre está de pé. Ela sempre resistindo tudo que se levanta, tudo que dizem, tudo que comentam a respeito da palavra. Na palavra de Deus não existe contradição, não. Os seres humanos que são contraditórios, os seres humanos que entram em contradição. Jesus perguntou 2 vezes e disse, eles perguntaram e Jesus respondeu 2 vezes. Jesus disse, já disse a vocês que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para se cumprissem as palavras que ele dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro trazia uma espada, estava ali perto dele, Simão Pedro, e ele trazia uma espada. A Bíblia revela que tirou a espada e aferiu o servo do sumo sacerdote Malco, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era Malco. Malco, como servo, ele acompanhava até Calamantou, Chemantou, Lemedinho, Toa, Turcofá. Ai, meu Deus, Malco, ele acompanhava, ele estava junto, ele vinha, ele, meu Deus, ele estava sempre por perto, escutando as conversas, o Malco, ai, eita palavra boa, tô nem aí, eu tenho que falar. Malco, a Bíblia diz que ele é um personagem do Novo Testamento. A Bíblia diz que como servo do sacerdote Caifás, a Bíblia diz que ele foi golpeado na orelha por Simão Pedro durante a prisão de Jesus lá no Getsêmani. Pedro puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Jesus ordenou a Pedro, Pedro, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? A Bíblia diz que assim o destacamento dos soldados com o seu comandante, os guardas dos judeus, prenderam Jesus amarraram-no e o levaram primeiramente a Anás. Levaram primeiramente, a Bíblia diz que Anás, ele era sogro de Caifás, está escrito na Bíblia, tá? Capítulo 18, versículo 13, diz que ele era sogro de Caifás, o sumo sacerdote. A Bíblia diz que naquele ano, Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem merecesse ou morresse pelo povo. A Bíblia diz que Simão Pedro e outro discípulo estava seguindo Jesus por ser conhecido, meu Deus. O sumo sacerdote, discípulos entraram com Jesus num pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. E o outro discípulo, que era conhecido como sumo sacerdote, voltou, falou com a moça, que era encarregada da porta, e fez Pedro entrar. Pedro entrou. Meu Deus do céu.
A Bíblia diz que ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não, não sou. Aí já entra na história que Pedro negou a Cristo, a Jesus. Mas, amados, eu quero entrar com muita profundidade, meu Deus, a respeito de Malco. Malco, ele teve a orelha decapitada ou decepada, a orelha direita, mas Jesus é bom, misericordioso, né? Jesus é bom, é amor, não é amor, não é? É. Ai, Jesus, meu Deus, quem tem glória vai dando glória, tá? Quem tem aleluia, dá aleluia para ele. Quem não tem nada, não dá nada. Jesus olhou e deu uma ordem, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Jesus, na sua simplicidade, calamantou. Ai, meu Deus, ele disse: guarde a espada. Ele ordenou, está na Bíblia, capítulo 18 de João, versículo de número 11, ele ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Ele disse: guarde a espada, Pedro, guarde. Meu Deus. Pedro, guarda a espada. Não, calma. Pedro, estou aqui. Pedro, eu não haverei de beber, eu tenho que beber o cálice que o meu Pai me deu. Pedro, guarda. Meu Deus, como ele é grandão. Guarda, pode guardar, meu filho, guarda que eu estou aqui. Eu tenho que, isso tem que acontecer, eu não tenho como fugir, eu não tenho como dizer não. Meu Deus, como Deus é lindo, Deus é tremendo. Você que está aí, vai te alegrando na presença de Deus. Malco, a orelha dele foi decepada. Jesus estava ali, né? Viu tudo. Jesus disse: então, ordenou: guarda a espada, guarda. Foi lá, botou a mão na orelha de Malco, e aí foi restaurada a orelha. A Bíblia diz que ele era um servo, mas se fizesse aquilo ia trazer consequências, porque Malco era um servo amado, Malco era um servo que servia, Malco era um servo que ele, como servo do sacerdote Caifás, ele, atingindo Malco, estava atingindo Caifás, atingindo Malco, conforme diz a Bíblia Sagrada, atingindo Malco também ia atingir Anas. Então, queridos, Jesus estava ali, acalmou a situação de uma maneira agradável. Diz a Bíblia Sagrada que o sogro de Caifás, a Bíblia diz que Anas era um personagem do Novo Testamento, também citado no no Evangelho como sogro de Caifás. A Bíblia diz que era um sacerdote na época do julgamento de Jesus. Segundo o texto, diz que ele teria sido sumo sacerdote também em Jerusalém e tinha uma grande influência, irmão. Na época do ministério do seu genro, ele tinha uma grande influência. Então, mexer com Caifás estava mexendo com a cúpula. Mexer com Caifás estava mexendo com quem não era para mexer. E o próprio Jesus, ele disse a Pedro: guarda a espada, Pedro. Guarde, não faça isso não. Foi lá e botou a mão e restaurou aquela situação, a orelha daquele homem chamado Malco. Malco, ele, meu Deus,
Eita, ele era um servo, mas ele era um servo de valor. Ele era um servo, mas ele não era um qualquer. Ele era um servo, mas ele era um servo. Calamantou. Ele era um servo que obedecia. Ele era um servo que estava à disposição de Caifás. Ele era um servo que tinha respeito. Ele era um servo que para onde Caifás ia, ele ia também. Ele era um servo que Caifás dizia, vai, ele ia. Que Caifás dizia, vem, ele vem. Ele era um servo que tinha respeito. Malco. Quantos Malco que por obedecer, eita, camantou. Ela mandou até a hora que eu falo. Ai, meu Deus, me ajuda, Jesus. É porque Malco era um servo. Mas ele, um servo que obedecia. Um servo para toda obra. Um servo que acompanhava. Um servo, meu Deus. Ai, irmão, quem é servo? Às vezes é atingido. Você que está aí. Você que é serva. Às vezes somos atingidos. Malco, na verdade, ele foi chamado para servir, meu Deus. Ele foi chamado para servir. E quem foi chamado para servir? Calamante. Tá Deus tremendo. Ele foi chamado para servir. E se ele foi chamado para servir, o próprio Pedro sabia que Malco era querido de Caifás. Eita, era querido de Anás. Ele era querido, ele sabia, irmão. Ele olhou, calamantos. Eita, deixa eu entrar nesta lamantor que ofá de Deus, nesta profundidade de Deus. Eita, isso aqui é mensagem extraída da cozinha de Jeová. É desse jeito. Deus agora está me dando mensagem logo cedo. Quando eu me acordo, aí o Deus grandão diz a mim assim, meu filho. As orações das madrugadas que o povo faz por mim. Obrigado você que ora, tá? Obrigado você que está aí. Eu preciso de intercessor nessa hora agora. Nessa hora aqui também. É uma hora que eu preciso de intercessor. Deus usou um instrumento para me descrever de intercessor. Na hora da palavra para orar. Você que está interceda, tá? Essa hora é uma hora de guerra. Eita! Meu Deus! Malco era querido. Malco era respeitado. Malco era obediente. Malco acompanhava. Malco era servo. Eita! É servo, filho. Você que está aí que é serva. Calamante. Ai, meu Deus. Pedro. Por isso que Pedro quer te atingir, mulher. O infeliz do Pedro. Viu muitos milagres. Sabe acontecer. Viu muitas coisas. Sabia quem era Jesus. Na verdade, isso traz uma abrangência conforme ensino que a palavra ela tem vários sentidos. A palavra de Deus ela toma vários rumos quando ela quer tomar, porque ela é poderosa, ela é livre. Ela é livre para entrar na área que ela quer. Eita, que Deus tremendo. Essa palavra que ela é livre para entrar na área que ela quer. Sabe? E Pedro queria... Até entendemos pelo Espírito Santo de Deus que Pedro... A intenção dele foi defender Jesus. Mas a intenção dele foi defender Jesus, mas de uma maneira errada. Ele estava querendo defender Jesus, mas de uma maneira que poderia trazer consequências terríveis para ele e para os discípulos que estavam, que acompanhavam as pessoas que servia. E Jesus, sabe, ele olhou para Pedro e disse, guarda a espada. Guarda a espada, Pedro. Foi lá na orelha de Malco e botou tudo nos seus devidos lugares. Fez um milagre, não é? Meu Deus. Você que está aí na posição de Malco. Você que é servo, por isso que você sofre. Você que é servo, você paga preço. Você é servo, você... Eu fui buscar, eu me aprofundei, eu busquei sobre Malco tantas coisas, sabe? Eu procurei saber se Malco ele tinha falado alguma coisa. Calamantori. Não, Malco estava caladinho, rapaz. Malco também foi pé calamantor. Eita lá.
vai até a torre de Ofá. Ele foi pego de surpresa, porque ele era um servo ligado, ele era um servo atento. Você que está aí, em princípio, Pedro tinha uma fama, irmão. Pedro tinha uma fama de nervosinho, tinha o quê? Pedro tinha uma fama, era de pavio curto. Pedro tinha uma fama, não é assim? Eita! Pedro tinha uma fama e tudo, Pedro puxava a espada e Pedro pegou Malco, permita-me, vacilando, e aí, na orelha de Malco. Tu que estás aí, charamanto! Sabe o que é que Deus está mandando te dizer? Cuidado. Porque tem gente que vem com Jesus, não é? Vem com Jesus, eu estou com Jesus aqui. Malco, meu Deus do céu, servo, obedecendo, estava ali calado como uma testemunha, acompanhando tudo aquilo. Mas porque ele era servo, né? E ele estava ali como servo, servindo, obedecendo. Vai, pega aquilo ali, Malco. Ele aí pegava. Malco, fica aqui perto. Ele vinha e ficava. E aí Pedro, com Jesus, rapaz. Se Malco estivesse falando alguma coisa, tudo bem, mas ele estava calado ali. Pedro puxou a espada, de repente, na orelha de Malco. E aquilo ali iria trazer, sabe, irmão? Ia trazer grandes problemas, porque ele era querido. Porque mexeu com Malco, estava mexendo com Anás, estava mexendo com Caifás, estava mexendo com toda a família. Já pensou se voltasse para lá? Olha, Malco sem uma orelha, isso ia causar um reboliço muito grande, isso iria trazer um escândalo muito grande para o Evangelho. Quantos Pedros chelamanto escandalizando, quantos Pedro, meu Deus, quantos Pedro tomando a frente, tem ou não tem? Tem, irmão, tem, eu não prego balela não, filho. Quantos Pedro se metendo aonde não deve se meter? Quantos Pedro entrando em áreas que não devem entrar? Eita, sem autorização de Jesus. Jesus não deu nenhum sinal a ele para ele fazer o que ele fez. Não. Jesus nem esperava ele fazer isso e ele foi e fez. Mas ele recebeu uma ordem de Jesus. Guarda a espada. Tá onde, pastor, essa ordem? Tá aqui, filho, na Bíblia, viu? Tá aqui no capítulo 18 de João, versículo 11. Tá aqui dizendo que ele disse, ordenou a Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Guarde a espada. Foi lá, fez o milagre. E quando voltou com Caifás, houve comentários. E se houve comentários, também ninguém acreditou. Como pode? Nem todos acreditaram. Só quem viu, quem estava na hora, o povo que estava junto, os fariseus. Os fariseus são terríveis, irmão. Os fariseus estavam juntos, eles viram. Alguns, eu não estava lá para ver, eu não acredito e tal, mas queria atingir mal. Você que está aí, bota na balança agora quem deu o mau exemplo, quem estava do lado de Caifás ou quem estava do lado de Jesus. Meu Deus do céu, é muito forte essa mensagem. Eu não estou nem ligando que nem raio do rei, eu prego tudo que o Deus grandão manda. Meu filho, é a Bíblia, a palavra é assim. Um dia uma pessoa perguntou para mim, pastor, o senhor gosta de pregar em que texto? Eu digo, em todos. Mas pastor, se a palavra for dura, eu gosto também. E se for sobre o amor, eu prego. Mas se for sobre a justiça, também prego, meu filho. Tem isso não, filho. É a Bíblia, a palavra ela é verdadeira, de Gênesis, Apocalipse. Onde Deus manda eu pregar na Bíblia, eu prego. É a palavra que liberta. Mas da onde partiu o mau testemunho? Do lado de Caifás? Ou do lado de Jesus? Tem gente que diz que está do lado de Jesus. Tem gente que quer defender as coisas de Deus, a obra, mas de maneira errada. Usando espada fora da hora, fora do tempo.
quando não é o momento. Eu sempre ensino, olha, eu aprendi que na hora de bater a gente bate, na hora de dar comida a gente dá, na hora de brincar com a ovelha a gente brinca, é assim. Na hora de acochar, como diz, a gente acocha. Na hora de reclamar, eu reclamo. Não tem esse negócio não, sabe? Mas é tudo conforme ordem e decência. De que lado tu estás? Quem és tu nesta mensagem? Malco ou Pedro? Estás do lado de Caifás ou estás do lado de Jesus? O que está batendo para prejudicar o servo? Bate do lado de Jesus. Porque Pedro estava ali. Eu ensino, filho, olha, se tu sabe que o rapaz é Pedro, cuidado com ele. Não, mas aqui está todo mundo junto, Jesus está aqui, mas é um Pedro, cuidado com ele. Pedro, ele não espera, calamantou, xarabadacamácia. Ai, meu Deus, Pedro não espera a ordem de Jesus, ele age pela carne. Tem ou não tem? Tem. Pedro age pela carne. A carne de Pedro, ela reina, a carne de Pedro, ela entra em ação. A carne de Pedro pode trazer problema para você, cuidado. Mexer com Malco. Malco estava ali apenas acompanhando, calado. Não, aquilo ali, irmão, era uma afronta que ia acontecer derramamento de sangue. E ainda ia passar por cima, tentar passar por cima, que o próprio Deus disse, não, ei, guarda a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Aí aqui eu já entro em outra profundidade, sabe? Se entrar já é outro patamar, a mensagem já toma uma outra direção. Tem que ter cuidado. Ei, Pedro, cuidado para tu não estragar tudo. Eita, meu Deus, você que está aí, cuidado com Pedro, filha. Ô, servo do Deus Altíssimo, cuidado com Pedro. Eita, que Deus tremendo, como Ele é grande, como Ele fala. E Ele está mandando te dizer, cuidado com Pedro para Ele não estragar tudo. Cuidado com Pedro para Ele não colocar tudo de água abaixo, tá? Deus não fala para as paredes, meu Deus. Cuidado com Pedro. Ele cortou a orelha de Malco, servo de Caifás. Eita! Estás em que lado? Estás do lado de Jesus, do lado de Caifás? Estás agindo como Malco ou como Pedro? Meu Deus, é muito forte essa mensagem. Vê aí, Vaz, de que lado tu estás? Tem gente que ora está do lado de Jesus, ora está do lado de Malco, do lado de Caifás. Está sendo um Malco na vida, né? Calado, na dele, servindo. Eita, aí Pedro puxa a espada, Jesus disse, guarde a espada. E Deus, o Deus que bradou, Ele é o mesmo que continua bradando. Tu crê nesta palavra, neste negócio? Quem tem glória, dá glória para Jesus. Quem tem aleluia, dá aleluia para Ele. Quem não tem nada, não dá nada para Jesus. Escute. O Deus grandão, Ele está dizendo a você, se você crê, você vai ver a glória de Deus, meu Deus. A glória de Deus ser derramada sobre a sua vida. Se você crê, você vai ver a glória de Deus sendo derramada sobre a tua família. Então guarde. Guarde que você não vai atrapalhar, não. Guarde que você não vai atrapalhar o cálice que eu tenho que beber. Eu tenho que beber, você não vai
impedir não. Isso aqui eu vou passar. Se é a vontade de Deus, a palavra tem que se cumprir. Se a palavra tem que se cumprir, você não pode atrapalhar. Você que está em cuidado com Pedro, tá? Pedro, tu tá entendendo, tá, Zazo? Pedro pode atrapalhar tudo, Pedro pode jogar tudo de água abaixo, Pedro pode atingir quem não é para ser atingido, Pedro pode agir de uma maneira precipitada. Ai, meu Deus! Eita, que Deus tremendo! Tu estás entendendo, não estás? E que lado tu estás? Jesus mandou ele guardar, nem toda hora. Tem que saber a hora de usar, tem que saber a hora de usar o quê? Usar a autoridade, tem que saber a hora de bater, tem que saber a hora de agir. Não adianta agir de uma forma precipitada, porque traz consequência. Uma vez, Malco com a orelha cortada, irmão. Você causa revolta, meu Deus! Isso ia causar revolta, ia causar problemas, isso aí ia trazer consequências terríveis, meu Deus! Você que está aí, você está entendendo o que o Deus grandão está mandando lhe dizer? Cuidado! Cuidado, porque o Deus grandão te ama! O Deus grandão tem negócio na tua vida. O Deus grandão está trabalhando no teu viver. O Deus grandão manda te dizer para tu ter muito cuidado, para tu ter muita prudência. Vigia na terra dos viventes aquele que tem negócio contigo. Ele manda te dizer para tu ter cuidado com Pedro. Meu Deus, é a Bíblia, irmão, a palavra. É essa palavra aqui que dá vida. É essa palavra aqui que levanta. É essa palavra aqui que fortalece. É essa palavra aqui que dá vigor. É essa palavra aqui que te orienta, que te guia. Arrancar a orelha de Malco era o tudo. O tudo, meu Deus. Era o tudo que Pedro queria. Era tudo que Pedro desejava. Era tudo que Pedro anelava. Meu Deus, como esse Deus é grande. A Bíblia Sagrada traz a revelação da grandeza de Deus. A Bíblia Sagrada traz uma história, meu Deus, aonde o nome do Senhor, ele tem que ser glorificado através da tua vida. Vê aí de que lado tu estás. Vê aí como é que tu estás agindo como Pedro. Cuidado para tu não acabar com tudo, destruir tudo. Cuidado para tu. Eita, que Deus tremendo. Irmão, cuidado para não trazer consequências. Olha, arrancar a orelha de Malco. Aquilo ali estava trazendo, o risco era grande de trazer grandes problemas para os discípulos de Cristo. Tem que saber se está andando com Pedro, tem que saber se Pedro está no recinto, tem que saber se Pedro está indo junto, tem que saber, meu filho. Se você não souber, você pode sofrer consequências terríveis. Escuta, deixa Malco, rapaz, deixa Malco quieto. Se Malco está quieto, deixa ele quieto. Eita, que lá tu estás, quem és tu na história? És Pedro, és Malco? Malco era o servo, obedecia. Eita, essa mensagem aqui é muito forte, irmão. É que quanto mais a gente prega, mais o Deus grandão vai mandando, sabe? Quanto mais a gente abre a boca, mais Deus vai colocando palavras, palavras, palavras. Tu que estás aí quieta e o inferido Pedro tá está aí o Pedro, mas Jesus não está no meio, Jesus estava no meio, disse, guarde, guarde. Tu crê que Deus, o Senhor Jesus, está dando ordem para alguém guardar algo, camando, que era para te atingir, que quer te atingir? Eita, que quer acabar contigo, que quer arrancar algo que é teu.
Até o microfone caiu, Deus me cubra. Até o microfone desabou. Vai pra lá, sangue fogo. Outro microfone caiu. Escute, você tá entendendo, tá? Você, eita, é porque tá caindo, tem que cair por isso aqui. Que negócio é esse, hein? Oxente, esse microfone nunca caiu assim. Que negócio é, caiu com tudo, né? Ai. Eita, que Deus tremendo é o poder da palavra, meu filho. A palavra tem poder. Eu não sei, meu Deus. É porque de repente, Pedro agiu. Jesus disse: guarde sua espada. Eita, tu crê que Deus, Ele está passeando, está ordenando, está trabalhando. Você que está aí, que está servindo, que está fazendo aquilo que lhe manda fazer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meu Deus. Eita, que palavra forte. Meu Deus, e alguém está querendo te atingir, arrancar um pedaço teu, arrancar algo que tu tens. Meu Deus, cuidado, Pedro. Atingir a Malco, está atingindo a Caifás, a Anás, está atingindo a outras pessoas também. Eita. Fica firme, serva. Você que serve, você que é servo, você que faz aquilo que Deus manda, você que está de um lado, mas está de um lado servindo. Meu Deus. O lado que tu estás não está trazendo escândalo. Cuidado com Pedro. Olha o que Deus está mandando te dizer. Cuidado com Pedro. Jesus ordenou, ele disse: guarde a espada. Pode guardar. Você quer atrapalhar os planos? O cálice que o meu pai me deu, eu tenho que tomar. Aí entrar, eu poderia entrar a respeito do cálice que as pessoas estão tomando sem entender. Comece a entender que tudo aquilo que está dentro dos planos de Deus, tudo aquilo que está dentro da vontade de Deus, é importante que você aceite. Só que Jesus não aceitou. Jesus não aceitou a atitude de Pedro. Cuidado aí, querida. Meu amado, fica atento, tá? Fica ligado. Fica vigilante com Pedro. Porque Pedro quer arrancar um pedaço. Ele poderia danar a espada em outro lugar. Em qualquer uma outra parte. Meu Deus. Em qualquer outra parte do corpo de Caifás. Mas ele arrancou a orelha. Aí uma vez que aquela orelha arrancada, partida, cortada, do jeito que uma espada, irmão, é um negócio sério. Ele não iria mais ouvir daquele lado. Eita! Ei, você que é serva. Irmão, cuidado com Pedro. Não sei se já atingiu, não sei se está quase atingindo. Meu Deus do céu. Mas é para tu não ouvir mais. Ele cortando a orelha de Malco não ia ouvir mais Caifás, não ia ouvir mais as autoridades. Quantos crentes com a orelha danificada que já não ouve mais a voz de Deus. Deus tem o seu lado que fala conosco, tem aquele lado que nós ouvimos bem. Meu Deus, eu vou encerrar a mensagem. Você que está aí, cuidado! Pedro está querendo arrancar, destruir, partir, alejar. Eu estou falando aqui de uma forma espiritual, respeitando as pessoas deficientes, claro, né? Mas quantas pessoas deficientes que já não ouvem mais a voz de Deus? Porque Pedro, ele cortou. Porque Pedro, ele danificou. Quem é o Pedro que está querendo danificar a tua vida? Quem é o Pedro que está querendo te prejudicar? Quem é o Pedro que está querendo cortar aquilo que Deus te deu? Eita! Mas peraí, pastor, a orelha de Malco, claro que foi Deus que deu. Foi uma formação de Deus, foi uma obra de Deus, Malco.
Eita, Jesus. Mas Jesus estava presente. Se Jesus está presente, ele foi lá e fez a obra e deu tudo certo. E a vontade, a palavra se cumpriu conforme o Deus grandão assim tinha determinado. Eu vou encerrar essa mensagem. Guarda, esconde no teu coração. Deixa ela bem guardada, tá? Se você não estiver precisando dela hoje, você vai precisar dela amanhã. Vai precisar dela daqui a pouco. Eita, daqui a pouco. Fica ligado com Pedro, fica atento. Não vacila não. Ei, não cochila não. Fica ligado. Para poder se esquivar. Se esquiva de Pedro. Presta atenção nas atitudes de Pedro. Pedro é perigoso. Pedro é malicioso. Pedro é covarde. Eita, Jesus, que mensagem é essa? Não tem igual não, filho. É única, ela é ímpar, tá? Essa mensagem aqui é ímpar. Ela é única. Tu estás entendendo, não estás? Agora, cuidado. Porque Pedro, de repente, ele, cortou. Tem que estar ligado. Se tu não estiver ligado, tu perde. A sorte de Malco, podemos usar essa palavra? Podemos. Que Jesus estava presente, aí ele guarde, fez a obra, senão Malco ia perder. Olha, se Jesus está no meio entre Pedro, Jesus e você, ou seja, você, Pedro e Jesus no meio, grandes livramentos vão continuar acontecendo. Grandes livramentos, Deus vai continuar dando grandes coisas, o Senhor vai continuar fazendo. Você crê? Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Receba esta palavra. A mensagem de hoje é: Pedro quer arrancar o que tu tens. É calamanto etergiofa. Receba essa mensagem que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou, Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.